Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Cristo. Feliz por aqui com vocês mais uma vez, o Senhor dando uma oportunidade de dividir com vocês a palavra de Deus. Vamos abrir o texto que o Senhor colocou no nosso coração para poder a gente ler, para poder entender a palavra. Mateus 21, versículos de 28 a 32. Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Um texto bem conhecido, eu acho, por todos, e assim espero. A parábola dos dois filhos. Diz assim, Jesus falando: E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo, declarou-lhe Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes neles. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos fazer uma breve oração, pedindo a direção do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está aqui, Senhor. Obrigado por ela, Senhor Deus e Pai. A Tua palavra que edifica, a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra, Pai, que nos exorta, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Pai. Nesse momento, Senhor Pai, peço a Tua ajuda, Senhor Pai, do Teu Santo Espírito, que o Senhor Pai possa estar, Pai, nos ajudando, Pai, me ajudando a poder falar, Pai, da Tua palavra, Senhor Deus e Pai. Abate, Pai, todo o meu orgulho, altivez, qualquer sentimento, Pai, que tente, Pai, tirar a Tua glória, Pai. Que todo, Senhor, Pai, essa exposição, Pai, esse sermão de hoje seja para a honra e glória do Teu nome, Pai, somente. Ajuda, Pai, a todos nós, abre o entendimento de cada um, abre o meu entendimento, Pai, para poder, Pai, falar de Ti. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei para vocês, um texto bem conhecido, essa parábola dos 2 filhos que Jesus contou. E a gente tem várias lições para poder tirar dessa parábola. Eu espero que a gente consiga ver algumas aqui hoje, tá? E assim, Jesus, quando estava ali para falar com o povo ali de Israel, para mostrar as realidades do reino de Deus, ele usava algumas coisas, situações do cotidiano. Ele falava sobre agricultura, sobre a pecuária, sobre relações familiares, sobre relações de trabalho, relações pessoais. E nessa parábola aqui, o Senhor Jesus, depois de questionado pelos fariseus, e pelos anciões, que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais para vocês, quem eram eles, Acho que muitos sabem, mas daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais quem eram esses homens, tá? Depois disso, questionado sobre a sua autoridade, sobre o seu ensino, sobre as suas obras, o Senhor vai contar essa parábola para eles. E ali o Senhor vai mostrar 2 situações distintas para eles ali. Como era de costume o Senhor fazer. Temos alguns exemplos da parábola das 10 virgens, 5 nécias, 5 sábias. Tem a parábola do joio e do trigo, que alguns conhecem também aqui, a dos 2 devedores e outras. Então, assim, o Senhor sempre, às vezes, usava essa situação, mostrava 2 grupos para poder mostrar a realidade do reino de Deus. E não é diferente com esse grupo aqui, que questionou ele, Ele vai mostrar essas 2 situações, 2 tipos de pessoas. As pessoas que obedecem ao Senhor, estavam obedecendo ao Senhor, estavam indo ao seu chamado, atendendo o chamado do Senhor, e as pessoas que estavam sendo rebeldes ali, e que estavam, consequentemente, rejeitando o Senhor e o seu chamado. E ainda mais,
ela vai ter que nos ensinar também que a vida cristã ela não pode viver só de... A gente, como cristão, não pode viver só de obediência por aparência, né? Hoje até foi um tema muito importante, que eu gostei muito até, sobre o culto aceitável a Deus, né? Acho que a maioria estava aqui de manhã e viu que o Senhor realmente, a hipocrisia com o Senhor não funciona, né? Ele não aceita culto hipócrita. Então, o que ele quer? O que o Senhor aceita? Ele aceita, sim, uma obediência sincera para com Deus, né? Confiado em quem? Confiado em nós mesmos? Não. Confiado na graça do Senhor, somente nele, na sua obra. Antes de entrarmos na análise do texto, vamos entender o contexto. Vamos ao início, eu acho que na sua Bíblia aí é uma página antes. Vamos ao início do capítulo 21. Não se preocupe que a gente não vai ler todo o capítulo, tá? Vamos só analisar os principais pontos aqui, tá? Capítulo 21, lá no início. Do 1 ao 11, teremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, certo? No versículo 12 a 13, nós teremos a purificação do templo por parte de Jesus. E se vocês forem atentar, vai ter uma pequena tensão entre o Senhor e aqueles doutores da lei. Do 14 a 17, o Senhor Jesus cura alguns no templo. Momento também que vai haver outra tensão entre ali os fariseus, os anciões, junto com Jesus ali. Jesus vai ser novamente questionado. E eu vou explicar daqui a pouco por que eles sempre tinham essa atitude de questionar o Senhor. No versículo de 18 a 22, o episódio da figueira sem fruto, que entre muitas lições que o Senhor vai nos ensinar, ele vai ensinar aqui sobre o poder da oração, né? A importância da oração para os discípulos. E logo depois, Jesus vai ser questionado sobre a sua autoridade pelos sacerdotes, né? E vai haver uma discussão sobre o batismo de João Batista, tá? Vai haver só para separar, é João Batista, não é o apóstolo João, tá? E é bom a gente até ler para poder ter uma melhor compreensão da parábola, porque a ideia é o seguinte, que logo depois que Jesus tem essa outra pequena tensão com eles, o Senhor vai falar essa parábola aqui, né? Então vamos ler aqui do 23 a 27. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Tendo Jesus chegado ao templo, estando lá ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, anciões do povo, perguntando: com que autoridades fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E depois Jesus responde, né? E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então, para você entender, o sentimento é essa pequena momento de tensão, embate entre Jesus, né, e os fariseus junto com os anciões. E assim, a gente vai ver aqui a parábola dos dois filhos, né, que o Senhor vai contar, né, a história de um pai que tinha 2 filhos. E a gente vai ver aqui o comportamento desse primeiro filho, tá? Vamos ver o comportamento do segundo filho também, tirar uma análise dele também aqui, né? Ver o que aquela história tinha a ver ali com aquela situação toda ali que Jesus estava ali com os fariseus, né? E o que essa história tem a ver com a gente nos dias de hoje, né? Vamos ver o que tem a ver, né? Vamos lá, vamos ao texto, tá? Versículos 28 e 29. Diz assim: Jesus perguntando a eles: e que vos parece? Em outras traduções, é como se Jesus estivesse falando: o que vocês acham?
Jesus perguntando aos fariseus: e o que vos parece? E um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, Senhor, porém não fui. Vamos analisar aqui, meus irmãos, algumas considerações, tá, sobre o comportamento desse primeiro filho, tá? Se você vê aí no versículo 29, né, ele vai responder de forma educada ao seu pai. Forma educada, forma respeitosa. Sim, Senhor. Só que entre a resposta verbal e a resposta prática tem uma diferença, né? Porque logo em seguida vocês vão ver aqui, né? Porém, não foi. Ou seja, ele fez pouco caso do chamado que o pai tinha dado. Então, recapitulando. Resposta positiva e educada, mas na prática não foi. E esse comportamento do primeiro filho se relacionava a quem? Quem que o Senhor estava querendo dizer? Quem era aquele, representava aquele primeiro filho, né? Era referente justamente aos sacerdotes anciões, né? Que negaram tanto a João Batista e o seu ensino, quanto a Jesus e o seu ensino. Representava eles, esses homens. Jesus estava mostrando para eles aquela situação ali. Esses homens eram bem religiosos, cheios de orgulho e justiça própria, né? O que os impedia de se arrepender e de crer no Senhor Jesus Cristo. Agora a gente dá uma paradinha aqui só para explicar o que era um fariseu, né? Os fariseus, assim como os saduceus, tinham os anciões, eram grupos de religiosos, chegavam até a ser grupos políticos também de Israel. Tinham poder, esses homens geralmente tinham posses, né? E eram bem vistos pelo povo. Eles tinham realmente grande prestígio no meio do povo, eram conhecidos como realmente grandes conhecedores da lei, tanto que eram conhecidos também como doutores da lei. Qualquer dúvida que você tivesse, você levava a um fariseu que ele ia lá e dava uma explicação ótima da palavra de Deus. E também, né, como todos sabem aqui, eles tinham também essa visão de tentar transparecer isso externamente, né? As roupas, no falar, tanto que Jesus várias vezes vai ter os embates ali com ele, e vai falar: vocês gostam de estar nas primeiras cadeiras das sinagogas, né? Vocês gostam de estar nas praças aí orando, né? O povo dizer: nossa, que homem santo, nossa. Vocês gostam, quando vocês vão dar esmola, vocês tocam trombetas, ou seja, eles iam dar esmola, em vez de ser uma coisa só para ele, e Deus, não, eles faziam para mostrar: olha aqui, eu estou dando esmola, estou ajudando esse necessitado. Então eram homens que externamente eram só, como dizem hoje, né, é só a capa, né, porque na verdade, tanto que Jesus vai até acusá-los, vai usar uma palavra dura até, vou chamar de sepulcros caiados, né, aquela sepultura bonita, né, toda no mármore, não, mas por dentro a gente sabe o que tem ali, né, só imundície. Esses homens eram legalistas, né? Acreditavam que por sua capacidade em obedecer à lei, seriam justificados diante de Deus. E aqui a gente vai também dar mais uma parte para explicar também essa parte do legalismo, tá? Os legalistas, como eu falei aqui, eles confiavam na sua própria capacidade, eles achavam que eles iriam chegar como diz hoje em dia a palavra muito falar, né? O patamar, chegaria num patamar ali de Deus, ali que Deus iria aceitar ele, olhar: não, você chegou realmente num patamar aí que realmente você é digno de vir para o céu, vem para o céu. Então eles tentavam ser justificados diante de Deus, ser aceitos diante de Deus, somente confiando na lei do Senhor, né? E a lei do Senhor, claro, ela é perfeita, ela é agradável. E assim, é bom até a gente também deixar bem claro isso aqui, que hoje em dia esse termo é muito usado também, hoje em dia, com alguns irmãos de algumas igrejas, né? Mas todo cristão, ele tem a obrigação de amar a lei. Eu e você temos essa obrigação de amar a lei. A lei do Senhor, ela reflete quem? O caráter de Deus. Você quer conhecer Deus? Olha para a lei dele, você vai conhecer um pouquinho mais dele. Então a lei do Senhor, ela reflete o caráter do Senhor. Então eu e você temos que amar a lei, temos que fazer de tudo para obedecer essa lei.
Isso aí não tem nada errado. E quem faz isso hoje em dia, né, que tem esse zelo, tem esse cuidado, às vezes até numa roupa, até a mulher quer usar um vestido mais longo, aí a pessoa vai, é legalista. Não, ela está sendo zelosa com Deus, não tem nada de diferente disso aí, não tem nada de errado nisso aí, a pessoa ser zelosa. Só que os fariseus, o que eles faziam? Eles faziam isso, né, e ainda interpretavam a lei da forma deles. Então tudo eles proibiam, como hoje se proíbe até. Como alguns hoje, os legalistas realmente de hoje seriam quem? Seriam as pessoas que pegam a lei do Senhor e dizem, olha, você não pode assistir televisão, você não pode usar uma calça, é pecado, você vai para o inferno. Tem até algumas aí que vão até no inferno lá e diz que viu, mas deixa para lá. Assim, então é isso que a gente tem que entender. A lei do Senhor realmente ela é boa e agradável, nós temos que realmente obedecer ela. Agora eu não posso botar a confiança na minha obediência para poder ser salvo. E esses homens infelizmente colocavam, né? Porque a gente vai explicar daqui a pouquinho, por causa do seu orgulho, né? O orgulho grande que não deixava eles ver, né? Que estava ali na frente deles ali o Messias, o Salvador deles. Aqueles homens não faziam por este motivo, mas tentavam mostrar uma falsa santidade e obediência aos mandamentos, e cobravam que o restante do povo também fizesse, como eu falei para vocês agora, né? Eles eram assim, como pode dizer, depois eles queriam ter uns fiscais, eram como se fossem os fiscais da lei do Senhor. Tanto que você vai ver ali, o prestígio deles, naquela situação ali da mulher adúltera, quando ela é pega em flagrante, né? Eles vão levar quem? Eles levam aos fariseus. Aos fariseus, não, vamos testar esse rabi aí, esse tal de Jesus. Vamos levar ela lá para ele julgar ela. Vamos ver o que ele vai fazer. E aí a gente sabe o restante da história que aconteceu, né? Então era isso. Os fariseus eram cheios de orgulho, cheios mesmo, não é um pouco não. Eram bastante orgulhosos e não se viam como pecadores, né? Não tinham essa visão de pecadores. Eles achavam que realmente estavam acima de todos os homens, né? Os outros homens, sim, eram pecadores, mas eles não. E a gente pode ver que Jesus vai até falar, vai trazer uma palavra e vai dizer assim: bem profetizou Isaías sobre vocês. Ele vai dizer aqui, a gente até viu esse texto hoje de manhã. Jesus vai dizer: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, é como eu falei para vocês, era só fachada aquilo ali, que eles tentavam apresentar ao povo, mas se orgulhavam disso e criticavam quem não obedecesse. Fazendo um estudo, eu até cheguei a ver que eles chegou até a inventar um mandamento que na guarda do sábado você não poderia cuspir no chão, porque era uma forma de trabalho, porque você estaria regando a terra. Tamanho era a forma de legalismo deles, né? Então eles colocavam isso no povo, tanto que Jesus vai dizer: olha, vocês colocam vários fardos nesse povo, mas vocês não têm coragem de mover um dedo disso aí. Ou seja, vocês dizem que é para fazer tantas coisas o povo fazer, e vocês não fazem nada disso, porque Jesus, como sendo Deus, ele conhecia o interior deles. Eles sabiam que aqueles homens não eram nada daquilo que eles estavam ali representando, né? Aquela capa toda, né? Aqueles homens, como eu falei para vocês, se consideravam justos, né? Então, assim, não se viu como pecadores. E aí me fala, meus irmãos, como é que, se a pessoa se vê justa, como é que eu vou me arrepender? Me arrepender de quê, se eu sou justo? Se eu sou tão bom, como eles batiam no peito, né? Falavam: não, eu sou perfeito. Eu vou me arrepender de quê? Como é que te pega e pede para uma pessoa dessa se arrepender? Não tem como. Uma pessoa que tem uma visão dessa, né? De si próprio. E a gente tem que ter cuidado, tá, meus irmãos? Que isso aqui pode acontecer conosco, tá? No dia de hoje ainda, tá? E quando eu e você começamos a confiar em nós mesmos, em nossas obras, acabamos deixando a dependência de Cristo. E na prática deixando de achar Cristo totalmente suficiente
para me salvar, afinal eu me garanto, né? Irmão Edson, eu não acredito que alguém tenha coragem de falar que Cristo não é suficiente para ele, que ele vai conseguir salvar. Lembre-se aqui do primeiro filho, comportamento do primeiro filho. Pode ser, meu irmão, que realmente, né, verbalmente, ninguém fale que Jesus que Jesus não seja tão importante. O problema é as atitudes. Quando eu e você começamos a colocar as nossas forças em nós mesmos, né, em nossa confiança, que eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho esse cargo, eu tenho aquele cargo, eu começo a acabar esquecendo de Deus. Então, assim, para mim, Jesus vai ser o quê? Vai ser uma pessoa importante. Mas, na verdade, no final, nem preciso tanto de um Salvador mais, porque eu me garanto, eu consigo me salvar, eu consigo cumprir toda aqui a obediência ao Senhor, né? E a gente sabe que na prática não é assim, né? É por isso que eu rogo a vocês que confiem sempre no Senhor, tá bom? E como eu falei para vocês, quando Cristo já não é suficiente mais, a gente tem qualquer coisa menos o Evangelho. Evangelho sem Cristo não existe. Cristo é suficiente. A obra do Senhor, que Jesus veio cumprir ali na cruz, é suficiente para salvar a mim e a você. E por fim, o primeiro filho representava, né, aqueles mestres, porque aparentemente cumpriam todas as tradições religiosas, mas internamente eram pessoas rebeldes em relação a Deus e estavam longe do Senhor. O que também pode acontecer conosco também nos dias de hoje, tá? Pessoas que a gente vê, né, ali que cumprem todos os ritos religiosos que as pessoas fazem, né, que o pastor, o padre, seja quem for, pede, né? E aquela pessoa vai e cumpre. E aí a gente até comentou isso sobre isso no encontro de homens ontem, né? Aquela pessoa que você vê, né? Nossa, aquela pessoa é santa. Mas dentro de casa é bem diferente. A gente tem que ter esse cuidado, tá, meus irmãos? De realmente não ser apenas religiosos externos só, né? Mas não só também na igreja, mas em todo local, tá? Como a gente viu hoje de manhã, né? O nosso culto tem que ser, não é só aqui, é em nossa vida toda. A nossa vida é uma vida de culto ao Senhor. Vamos ver o comportamento do segundo filho agora. Versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhes a mesma coisa, ou seja, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este respondeu, não quero. Depois arrependido foi. E essa palavra e essa expressão aqui, não quero, é um pouco dura, né? Mas no original a ideia é essa mesmo, tá? Mostrar uma resposta dura mesmo, seca ali. E a gente pode analisar, né? Comparando com o primeiro filho, foi bem diferente, né? A resposta ao pai, né? Esse aqui já foi diferente. O primeiro filho, como que foi? Foi educada, foi respeitosa. Esse aqui não. Esse foi bem desrespeitoso. Tanto que ele nem fala assim, Senhor, eu não quero agora no momento, não posso. Ele podia muito bem falar isso. Não, ele diz, não quero. Então, bem diferente do primeiro. Mas a atitude também aqui é diferente do primeiro. Ele vai dizer aqui, ó. Depois arrependido foi. Ou seja, resposta verbal, desrespeitosa, negativa ao pai. Resposta prática, arrependimento. Atendeu o chamado do pai dele e foi trabalhar. Atendeu o chamado do seu pai. E esse segundo filho representava quem nessa parábola aqui, nessa história que o Senhor está contando ali? Representava os publicanos e meretrizes, pessoas bem rejeitadas pela sociedade de Israel na época. O publicano, meus irmãos, vou explicar aqui para vocês um pouquinho. O publicano, ele era um cobrador de impostos, geralmente um israelita, escolhido ali pelo governo romano, né, na época que dominava com opressão ali Israel, escolhia essa pessoa para cobrar impostos, e impostos pesados. A grande maioria da população de Israel nessa época vivia à beira da miséria praticamente, porque eram impostos pesados
E eu tenho quase certeza, vendo pelos estudos, que esses homens também usavam da sua posição até para enganar as pessoas até. Se a gente for ver ali para o caso de um publicano bem conhecido, Zaqueu. Teve até uma pregação até aqui na nossa igreja, muito boa também. Acho que foi o Gabriel que pregou nesse dia. A gente vê ali, Zaqueu vai dizer para o Senhor: Senhor, se eu roubei alguém, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Então a gente, por ali, pela essa declaração de Zaqueu, a gente vê que eles também usavam a sua posição para poder também extorquir o povo, né? E para o povo de Israel isso aí era terrível, porque eles não estavam sendo extorquidos pelo povo romano, estavam sendo extorquidos pelo próprio homem da mesma pátria deles, né? Um compatriota deles, né? Então aqueles homens eram vistos como pessoas, horríveis, terríveis, sujas, traidores aos olhos daqueles homens. Ninguém gostava de estar perto de um publicano, de um publicano, né? E as meretrizes eram as prostitutas, né? E a prostituta, você sabe o que ela faz, né? Não precisa nem comentar isso aqui. Então, esse segundo filho representava essas pessoas, né? Os publicanos e meretrizes, tá? Que sabiam que não eram justas perante Deus, bem diferente dos doutores da lei, né? Como eu falei para vocês, o primeiro filho, representado pelos fariseus e anciões, tinham o quê? Tinham o orgulho lá no alto, tinham a convicção que não eram pecadores, não se viu como pecadores, se viu como pessoas justas diante de Deus. Já aqui não, um publicano e uma meretriz, eles podiam se achar qualquer coisa, menos uma pessoa justa diante de Deus, menos uma pessoa que estivesse perto de Deus. Aqui é a diferença, tá? Eram pessoas que reconheciam que eram pecadoras, que estavam longe de Deus, e pela graça de Deus e misericórdia se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. Bem diferente dos publicanos ali, né? Dos fariseus e dos anciões. Então esses homens aqui, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, eles tiveram suas vistas abertas ali, eles foram convencidos pelo Espírito Santo ali, que eles eram pecadores, que eles precisavam se arrepender e crer que quem estava falando na frente deles ali, quem estava com eles ali, era o próprio Messias. Já também comentando sobre João também lá atrás, a mensagem de João também, e João já vinha com isso. O povo estava, esses homens aí e mulheres que eram vistos como palhas na sociedade, estavam se convertendo, estavam crendo no Senhor. Olha que maravilha, né? Mas aqueles homens, infelizmente, devido ao seu orgulho gigante, né, não conseguiam ver que quem estava na frente deles era o próprio Senhor deles, né, e Salvador. Esse, meus irmãos, foi o comportamento do primeiro filho, certo? Filho, vai trabalhar na vinha. Primeiro filho, resposta educada, porém não foi. Segundo filho, resposta mal educada, mas porém arrependido foi. E você até hoje pode até pensar: nossa, eu não quero ser nenhum segundo filho também não, porque o segundo filho ele foi desrespeitoso com o pai, né? Não quero, deu uma resposta assim seca. Mas meus irmãos, eu e você, por natureza, para nossa natureza pecaminosa, infelizmente nós somos esse segundo filho, né? E temos que ser gratos a Deus, porque pela graça e misericórdia dele, um dia nós fomos alcançados por ele, né? Nós vimos a nossa realidade de pecado, né, que nós temos, né? E a gente se arrependeu, né? E creu no Senhor Jesus, sabendo que é a graça dele, é a graça e a misericórdia dele, tá? Então não tem jeito, eu e você, por natureza, a gente é esse segundo filho, tá? Mas a parábola não terminou ainda, tá? Ela continua aqui. No versículo 31, vamos ver aqui, vamos ler o versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Vamos ver essa primeira pergunta. O Senhor vai fazer uma pergunta para aqueles doutores da lei, ali, né? Que representavam o primeiro filho. Guarde bem essa informação. O Senhor vai perguntar:
qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Então, é só, meus irmãos, se a gente parar para analisar aqui a informação aqui, a ironia até da situação, né? O Senhor está fazendo a pergunta para quem? Quem representava o primeiro filho? Os fariseus e os anciões, né? Então ele pergunta para o primeiro filho: quem é que foi obediente ao Senhor? Quem foi que fez a vontade do pai dele? Eles mesmos responderam: o segundo. Ou seja, pela resposta deles aqui, né, a gente vê que aqueles homens ali não estavam entendendo nada que Jesus estava falando. Como eu falei para vocês, eles não tinham essa visão que eram pecadores, precisavam se arrepender. E se eu sou realmente um fariseu daquela época ali, um doutor da lei, e Jesus me conta essa história aqui, todinha aqui, também eu ia cair nessa situação também. Eu também ia perceber também. Não, é o segundo. E aquela resposta, eles mesmos estavam testificando contra eles mesmos a desobediência que eles estavam fazendo ali com o Senhor. Mas logo em seguida, o Senhor vai fazer a aplicação da parábola agora. Agora o Senhor, acho que ele falou assim, já que vocês não entenderam, eu vou falar para vocês agora. Ele vai continuar aqui no 31. Declarou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Nas traduções, acho que na NVI, essa palavra precedem, quer dizer, estão entrando primeiro que vocês. Agora você imagina essa situação, né? Jesus ali, com aqueles homens ali, que eram aparentemente aos seus olhos, próprios olhos justos, né? E sinceros, ouvem isso aí, que publicanos e meretrizes, pessoas ridicularizadas pela sociedade ali, né? Rejeitadas, eram mais justas do que eles em entrar no reino de Deus. Esses homens aí ficaram, né, realmente bastante irados. O Senhor afirma nesse versículo aqui que os publicanos e meretrizes, pela graça de Deus, estavam tendo consciência de seus pecados. Ou seja, os publicanos e meretrizes estavam tendo, pela ação do Espírito Santo, estavam sendo convencidos da atual situação deles, que eram pecadores e que precisavam se arrepender. Situação bem diferente, né, dos fariseus, né, que ali não estavam tendo realmente essa visão, né, de crer em Jesus. Já os sacerdotes e anciões não tinham a mesma consciência deles devido ao seu orgulho espiritual, né? Estavam cegos, o que pedia de ver a atual situação deles. Como eu falei para vocês, uma pessoa que se acha justa, é impossível ela se arrepender, porque ela vai dizer, se arrepender do quê? E a gente até comentava sobre isso até na pregação ontem, lá com os homens, né? O tipo de evangelismo que hoje é feito, né? Jesus te ama. Eu estava com um carro lá numa borracharia lá e ouvindo um programa lá de rádio lá, não sei qual é a igreja, não sei quem é o pastor, aí dizendo, olha, aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aceite, receba Ele. Aí eu fiquei pensando, fiquei esperando ele complementar a mensagem, né? Mas ele não complementou nada. Eu fiquei, mas como é que um homem ou mulher vai se arrepender de uma coisa se a pessoa não realmente explicar para ela, né, a condição dela, a situação dela de pecadora, a necessidade de arrependimento? Fica difícil fazer um evangelismo desse, né? Apenas para trazer membro para cá, para a casa do Senhor. Não. O Senhor não deu essa ordem. Olha, façam membros de igrejas. Não. Ele mandou fazer o quê? Façam discípulos de Cristo. Discípulos, ensinando o que eu vos tenho dado. Então é isso que é a missão nossa da igreja. Então fica difícil, se eu não tenho que me arrepender, se eu me acho justo, me arrepender de quê? Não quero esse Jesus. Eu não preciso desse Jesus aí, que você está me oferecendo. Me salvar de quê? É bom a gente ter até, na hora da evangelização, né, de conversar seja um local que você estiver, você explicar bem a atual situação nossa, né?
que o mundo está perdido, né? E que precisa de um Salvador. E só em Cristo há essa salvação. E isso, meus irmãos, infelizmente pode ocorrer conosco, né? Principalmente com nós que estamos dentro da igreja, né? Conhecendo a história da igreja, né? Conhecendo a nossa vida também, né? Acho que vocês já viram acontecer isso, né? Muito. Que o orgulho realmente ele cega a gente, né? Porque eu faço isso, faço aquilo, eu tenho cargo disso, tenho cargo daquilo, eu tenho essa formação, essa outra formação aqui. Eu posso começar a esquecer da graça do Senhor, começar a esquecer de Cristo e começar a confiar em mim mesmo, né? Deixando o Senhor de lado. Não precisa eu me preparar, não precisa eu orar mais, não precisa eu ler a palavra do Senhor, porque eu me garanto, eu já sei isso aí. E infelizmente a gente sabe, né, que tem irmãos que têm essa atitude, né, e que necessitam de arrependimento, né, também. Para não parecer que nem o primeiro filho lá, né, mas ter uma posição como a do segundo filho. Temos que ter esse cuidado. E o Senhor vai falar aqui, né, para qual homem, e qual é o homem que o Senhor realmente tem prazer, né, em ver, tem um cuidado. A gente vai ver aqui um versículo que tem aqui, está em Isaías 66, 2, que diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ou seja, é o que se acha muito importante, é o que tem vários dons, talentos, é esse que o Senhor vai olhar? Não, é para esse homem. Claro que o Senhor, contempla todos os homens, né? O Senhor está a contemplar todos os homens. Mas esse olhar aí que o Senhor está falando em Isaías 66, é aquele olhar cuidadoso, olhar paternal. É esse homem que o Senhor olha. Tá? Então a gente tem que ter realmente cuidado, meus irmãos, com o nosso orgulho espiritual, para não deixarmos, né, seguir por esse caminho, né? Outro versículo também, que é bem conhecido também, que nós temos aqui é em Tiago, né? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, humildade. Nós temos que buscar isso aí. E a partir do momento porque eu oro mais que o meu irmão, eu me acho melhor que ele. A partir do momento que eu leio mais a palavra do que o meu irmão, e começo a me achar melhor do que ele, porque tem outras situações que faço melhor que o meu irmão, e começo a me achar melhor que o meu irmão, alguma coisa está errado aí, né, meus irmãos? Porque é até contraditório até, né? Se eu estou tão cheio assim da palavra, a minha comunhão está tão boa assim como eu acho que eu estou, tão perto de Deus, e eu sou arrogante, trato o meu irmão com arrogância, me acho melhor do que os outros, alguma coisa está errada, né? Porque a gente sabe, né? Você que lê, que tem bastante conhecimento bíblico, né, sabe que o Senhor fala sobre a soberba, né? Sobre a arrogância. Sabe muito bem. O que ele exalta? Ele exalta, será, quem é soberbo? Esse é só um dos textos, mas tem vários textos que o Senhor condena quem é soberbo, quem é orgulhoso. Então temos que pedir ao Senhor realmente todos os dias, essa humildade de coração, para poder reconhecer todos os dias, né, que somos pecadores, que é somente pela graça do Senhor, que realmente ninguém vai conseguir ser salvo. Tem uma forma assim de você ser salvo sem Cristo. Tem, Edson? Tem. Você sendo perfeito, cumprindo essa lei toda aí. Se você conseguir, você vai ser salvo sem Cristo. Você vai precisar de Cristo. É bem difícil, né, meu irmão? E alguns podem até dizer aqui: não, Edson, 8 dos 10 mandamentos, acho que 8 eu consigo, me garanto, consigo. Só acho que os 2 ali, eu acho que realmente eu caio, mas na média acho que está bom, né? Tirar um 8 assim, não está bom para Deus? Não, meus irmãos, não está bom. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é totalmente puro. Como a gente viu hoje de manhã,
sobre o tema da escola bíblica dominical. Ele é perfeito, ele não tem. E a gente tem aqui o texto aqui de Tiago também, eu vou voltar aqui para vocês, que vai falar sobre isso aí. Para quem está se confiando nisso, né? Não, eu guardo 8, acho que está bom, 8 está bom. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, ou você cumpre toda a lei, ou você não consegue ser justificado. Você tem que ter essa perfeição. E a gente sabe que a gente não consegue realmente ser perfeito. E aqui no versículo 32, né, o Senhor vai falar aqui, ó. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ele vai citar aqui sobre João, né? Ele vai novamente citar João Batista. E qual era a essência da mensagem de João Batista? Arrependei-vos. E Jesus também, logo depois, mesma coisa. Arrependei-vos. Quando o Senhor também ascende aos céus também, né? Pedro, depois do seu primeiro sermão aí, em Atos 2, ali, o povo vai perguntar: sim, irmão, e agora, o que vamos fazer? A mesma mensagem: arrependei-vos e creia. E é isso que o Senhor quer da nossa parte, né? E assim, você tem que ter essa consciência, meus irmãos. O arrependimento, ele não é só feito uma vez só. Aquele momento antes da sua conversão ali que você vai se arrepender. Não é só naquele momento que você tem que se arrepender. O arrependimento, ele não é só quando você pratica algum pecado que aos seus olhos, né, é muito grande, né? Então você vai pegar e vai, não, eu me arrepender só nesses momentos. Não é, um arrependimento não pode ser isolado também. De vez em quando. Ele tem que ser diário. Porque todos os dias, infelizmente, eu e você pecamos. Nós prometemos a Deus que não vamos pecar, pedimos a graça dele, mas infelizmente nós estamos nesse mundo ainda. A gente está nessa caminhada. Infelizmente, a gente só vai poder realmente estar livre totalmente do pecado mesmo, quando esse corpo aqui é corruptível, né, estiver aos céus com o Senhor, totalmente transformado. Mas até lá a gente vai lutar com o pecado, vamos ter que lutar até o final com o pecado. E a gente não pode jamais achar que arrependimento é uma vez só ou é de vez em quando. Ele tem que ser realmente diário e até mais, não só uma vez. Quantas vezes você realmente pedir ao Senhor que o Senhor possa te convencer, né, que você errou. Conclusão, meus irmãos, concluindo aqui. A nossa igreja não tem, né, esse hábito de fazer apelo. E nem se preocupem, tá? Que eu não vou apelar aqui para nenhum homem, nenhuma mulher aqui nessa noite, não, tá? Porque, na verdade, não vou, como algumas igrejas fazem, né, pedindo que o homem ou a mulher venha aceitar Jesus. Não, venha aqui Jesus, coitado, ele está aqui. Não está aqui, não é assim, meus irmãos. É eu e você que temos que pedir, clamar ao Senhor que Ele possa nos aceitar. Porque é nós que somos aceitos por Jesus. Mas eu quero rogar ao Espírito Santo, que eu sei que está nessa noite aqui conosco, tá? Nesse culto, que Ele possa convencer você que nos visita hoje aqui, né? Que você possa ter essa consciência, como esses publicanos aqui, essas meretrizes tiveram, né? De se arrepender, de crer realmente que você é um pecador, que você não é perfeito, que você necessita de um Salvador. E é só em Cristo realmente que nós temos essa salvação. Esqueça, meus irmãos, esqueça você que nos visita hoje, que não teve essa graça do Senhor ainda alcançada por Ele, né? Você esqueça, porque até a gente comenta com os meninos aqui um pouco sobre o evangelismo, né? A gente vai evangelizar as pessoas ainda têm essa dificuldade ainda em crer no Evangelho, porque elas se acham pessoas boas, né? Não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo ninguém.
diante da constituição humana, meus irmãos, eu creio que você é uma pessoa boa realmente, eu não duvido nada disso. Eu acho que você deve ser uma pessoa honesta mesmo. Mas e diante da constituição de Deus? Será que você é uma pessoa boa? Será que você realmente merece entrar no céu? Será que no final todo mundo vai ter anistia, o Senhor vai perdoar todo mundo? Eu espero que você não creia nisso, tá? Não, o Senhor tem leis, o Senhor deixou leis que refletem o seu caráter, tá? Nós precisamos todos os dias, fácil não vai ser, mas o Senhor nos prometeu que sempre estaria ao nosso lado, que enviaria o seu Santo Espírito para nos ajudar. Então nós temos que realmente perseverar nisso aí, tá? Então eu rogo ao Santo Espírito que possa estar convencendo você essa noite, que não teve esse encontro com Jesus ainda, que Ele possa convencer você, que você possa se arrepender ainda hoje, não deixar para amanhã, tá? Tentar se arrepender, crer que você é um pecador e necessita de um Salvador. E também falar aos nossos irmãos, mais uma vez também, rogo também ao Espírito Santo também, que possa também convencer a gente, tá? A todos nós, tá? Se temos muito orgulho, soberba em nossos corações, que o Senhor também possa nos mostrar isso, porque na verdade, infelizmente, o orgulho faz isso, né? Ele nos cega, como cegou esses homens aqui, os fariseus e os anciões. Então o orgulho também pode nos cegar também, meus irmãos. Que possamos ter esse cuidado realmente. Eu rogo ao Espírito Santo que Ele possa também nos abrir também os nossos olhos também. Que possamos também ver a nossa condição também e nos arrepender e mudar essa situação, né? Pedindo, claro, ajuda a Deus, né? Porque sozinho, eu e você, a gente não vai conseguir, né? E eu vou deixar mais um versículo aqui também, que é bem conhecido da nossa igreja, mas é bom a gente, se os irmãos até puderem ler comigo, seria ótimo. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, essa palavra dom aí, no original, quer dizer presente. É um presente de Deus. A gente é salvo unicamente pela graça. Não tem como eu tentar colocar as minhas obras para tentar me salvar. Eu espero que você tenha hoje essa consciência, tá? E reflita, tá bom? Eu agradeço a Deus, eu vou chamar o nosso dirigente dessa noite, o nosso presbítero Santos. E vou até pedir, irmão, um favor ao Senhor, se for possível, se o Senhor puder fazer uma oração de arrependimento por nós. Tá bom? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nós nos quedamos aos teus pés e reconhecendo, Senhor, que